Daí pessoal, tudo bem? O canal do DNA hoje vai tratar das condições de elegibilidade, direito constitucional eleitoral. Vem comigo! Bora então aqui no canal do DNA para o estudo do direito eleitoral constitucional. Vamos hoje aprofundar o conhecimento no que envolve as condições de elegibilidade. As condições estão escritas por extenso no parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição Federal. Põe na tela. Diz o seguinte, ó: são condições de elegibilidade na forma da lei: 1. A nacionalidade brasileira. 2. O pleno exercício dos direitos políticos. 3. O alistamento eleitoral. 4. O domicílio eleitoral na circunscrição. 5. A filiação partidária. E 6. A estipulação de idade mínima para ocupar os cargos eletivos no Brasil. Eu vou tratar de cada um desses incisos de forma separada e profunda, de um jeito direto, fácil, para que a gente entenda de forma definitiva. Então vamos extrair o suco de cada um desses dispositivos. Põe na tela o inciso número 1 do parágrafo 3º do artigo 14. Envolve, veja aí, a questão da nacionalidade brasileira. Precisa ser brasileiro nato ou naturalizado para poder disputar uma eleição no Brasil. A exceção é o cargo de presidente da República, que para poder postular a presidência ou a vice-presidência da República é necessário ser brasileiro nato. Para os demais cargos, brasileiros, natos ou naturalizados. Há apenas uma exceção pelo Tratado da Amizade. Os portugueses residentes no Brasil podem postular a eleição, podem disputar a eleição no Brasil, a exceção, claro, a disputa à presidência da República. O inciso 2 fala de pleno exercício dos direitos políticos. Como que eu faço a leitura desse dispositivo? Primeiro, eu preciso ver se o candidato está enquadrado em algum dos incisos do artigo 15 da Constituição da República. E segundo, se porventura ele não está com os direitos políticos comprometidos por conta da lei da ficha limpa, lei complementar número 135. Não sendo atingido por esse ponto, preenche a segunda das condições de elegibilidade. Terceira condição de elegibilidade: o alistamento eleitoral. Quanto a essa exigência, o candidato deverá demonstrar por meio de uma certidão emitida pela Justiça Eleitoral que se encontra quite em relação às suas obrigações junto ao Judiciário Eleitoral brasileiro. Cumpre ainda fazer uma referência à impossibilidade de cumprimento desse requisito pelos estrangeiros, né, pessoal? Apenas reforçando aquilo que nós falamos há pouco sobre a condição de elegibilidade no que toca a ser brasileiro nato ou naturalizado. Próxima condição de elegibilidade. Põe na tela. É o domicílio eleitoral na circunscrição. Tem uma exigência de comprovar o domicílio eleitoral na circunscrição do cargo eletivo que se pleiteia. Por que a Constituição escreveu isso? A justificativa é justamente pela necessidade de dar uma maior afinidade do candidato com o eleitorado. Isso é muito importante nas eleições para vereador, para prefeito e vice-prefeito, para deputação estadual e federal e para senador, além, claro, de governador do estado ou governador do Distrito Federal. Então, o candidato que vai disputar esses cargos tem que disputar o cargo naquele domicílio eleitoral em que ele estiver inscrito. Próxima condição: filiação partidária. A Constituição da República Federativa do Brasil impõe a obrigatoriedade de filiação a partido político, pelo menos 6 meses antes da eleição, de acordo com a legislação eleitoral vigente. Mas não há a possibilidade de candidatura avulsa no Brasil. Ninguém pode disputar uma eleição se não estiver filiado a partido político. Próxima condição de elegibilidade. Põe na tela. Idade mínima.
Bom, a questão das idades mínimas, veja aí que eu já estou colocando de uma maneira bem simples, né? Presidente da República, vice e senador, 35 anos. Governador dos estados, governador do Distrito Federal ou vice-governadoria, 30 anos. 21 anos para ser deputado estadual, deputado federal, prefeito e vice-prefeito. E 18 anos para disputar a eleição para vereança, para vereador em qualquer um dos mais de 5.000 municípios brasileiros. Esta condição de elegibilidade no que toca à idade é muito importante, né, pessoal? Muitas vezes a imprensa acaba fazendo confusão com candidatos mais jovens que não teriam condições de disputar eleições em que há a exigência de apresentação de idade para disputá-las. Por exemplo, para ser presidente da República, vou reforçar, 35 anos de idade mínima, que é a mesma idade mínima para ser senador da República. Para governar o Estado ou o Distrito Federal, idade 30 anos. Para ser deputado federal, estadual ou distrital. E para ser prefeito de um município, 21 anos. E para ser vereador, a idade mínima é de 18 anos. Toda essa lição está, repito, no parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição da República Federativa do Brasil. São as chamadas condições de elegibilidade. São requisitos que a Constituição impõe ao cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, para poder disputar a eleição. Precisa ter determinada idade, precisa estar alistado junto à Justiça Eleitoral, não pode não ter nenhum tipo de enrosco que lhe impeça de disputar a eleição. Revise essa aula novamente. Se você gostou, dá um joinha. Essa lição é muito importante porque ela envolve dois pontos centrais aí no estudo do direito, né? O direito constitucional e o direito eleitoral.